Meu nome é Thalita e eu vou apresentar a doença do nosso trabalho, que é a sinomose canina. Então, a sinomose ela é causada por um vírus chamado CDV, ele é super contagioso e muito perigoso para os cães, sendo uma das doenças mais fatais que existe. Só fica atrás da raiva mesmo. Então, é a segunda que mais acomete os cães. E esse vírus ele atinge principalmente os cães e também pode passar para outros animais, para outros carnívoros, como raposa, lobos e até guaxinins. Mas apesar de todos os cães que podem pegar, os mais propensos, né, a essa doença são os filhotes, que geralmente têm menos de 3 meses, são os que mais correm esse risco da doença, porque eles ainda não foram vacinados, porque eles ainda não têm o sistema imunológico, né? O sistema imunológico deles ainda está acometido. Então, a doença, a gravidade da doença, ela vai depender muito da idade do animal e também do sistema imunológico e da força do vírus também. Então, idade, sistema imunológico e força do vírus são 3 coisas muito importantes para a gravidade da doença. Então, em cães fortes, o vírus ele ataca a parte nervosa, então ele vai acometer o sistema nervoso desses animais. Já nos filhotes ou em animais com baixa imunidade, ele pode causar a morte de células do cérebro. Então, como que esse vírus ele vai se propagar? O vírus ele transmite principalmente pelo ar. Quando o cão infectado ele tosse ou respira, pode sair lágrimas, salivas, né? No caso, secreções. Então, é através de secreções que ela mais se propaga. E também através das fezes, do xixi desses animais, também é uma forma de transmissão. Então, é altamente ligado com o ambiente que esse animal ele tá. Então, é uma doença que tem muita facilidade de propagação. Então, geralmente o animal ele é assintomático, ele não parece doente, ele continua espalhando o vírus porque ele não tem sintoma nenhum, então ele vive normalmente. Então, isso dificulta muito o controle dessa doença. A evolução da doença no corpo. No começo, os sinais são parecidos com um resfriado, febre, secreção, né, nariz e olhos, tosse, também pode ter vômitos e diarreias. Então, se a doença ela piorar até chegar no cérebro, os sintomas eles mudam e ficam mais sérios. Ele vai de um resfriado para sintomas mais sérios. E as formas mais comuns, né, desses sintomas são a fase aguda, que pega, né, que vai acometer os filhotes com sintomas fortes, uma fase mais lenta, que em cães adultos, vai afetar o sistema nervoso desses cães, e um tipo também que aparece em cães mais velhos, que é uma forma mais rara, né, que é uma forma mais rara. Então, quando atinge o sistema nervoso dos animais, o vírus ele ataca regiões muito importantes, como cerebelo e medula. Isso pode causar tremor, convulsão, desequilíbrio, rigidez e pode até levar à paralisia. Então, quanto mais cedo o animal ele for, né, infectado e mais fraco tiver o sintoma, quanto mais fraco tiver o sistema imune, pior será a evolução da doença, porque ela pode se propagar para coisas mais graves. Bom, a sinomose ela é uma doença viral grave que pode afetar o sistema nervoso central, causando encefalite aguda ou crônica. Os principais sinais clínicos neurológicos são convulsões, mioclinia, ataxia, paralisia, tremores, e vai ali variar conforme a área do cérebro afetada. No sistema nervoso central, o vírus ele causa desmielinização, necrose e presença de corpúsculos de inclusão, principalmente nos astrócitos. Essas lesões elas são mais graves em filhotes e nos adultos elas tendem a ser mais crônicas.
O diagnóstico ele pode ser confirmado por histopatologia ou RT-PCR, técnica que permite detectar o vírus mesmo com o animal ainda em vida. Em relação ao caso clínico que nós estamos abordando, esses achados eles foram observados em 10 cães com suspeita clínica de sinomose, onde ali 5 de 9 eram agudas e 4 de 9 eram crônicas. Eu vou falar sobre algumas alterações macroscópicas na sinomose no sistema nervoso central. Essas alterações são mais comuns de serem encontradas. Vou falar 5 delas. A descoloração da substância branca. Isso ocorre devido à desmielinização. A substância branca ela pode ficar mais amarela ou cinza. A segunda é o amolecimento dos tecidos. Os tecidos ficam mais moles. Isso pode ser um sinal de necrose. A terceira é o edema cerebral. O cérebro ele fica mais inchado e isso pode ser um sinal macroscópico. O quarto são hemorragias petequiais. São pequenos focos hemorrágicos ou manchinhas mais vermelhas. E o quinto, que ele pode ser encontrado geralmente na fase crônica, que é a hidrocefalia. Bom, e como sequência ao estudo da sinomose canina, é possível observar, então, algumas alterações mediante a histopatologia ao nível do sistema nervoso central. O vírus, então, ele faz tropismo em alguns tecidos do organismo animal, como, por exemplo, o mais observado é o tecido nervoso, que, quando afetado, é possível observar lesões histopatológicas que são bem marcantes da infecção. Então, através das lâminas histopatológicas, é possível observar alterações importantes na sinomose canina, como, por exemplo, a desmielinização, que é a perda progressiva de bainha de mielina, que leva a sinais neurológicos que já foram mencionados aqui, como, por exemplo, convulsões e alterações comportamentais. Também vamos ter presença de corpúsculos de inclusão, que nada mais é uma estrutura formada por um material viral, tanto no citoplasma quanto no núcleo de células nervosas, como, por exemplo, os neurônios e astrócitos. Bom, tem-se também a necrose neuronal, que é a morte direta de células neuronais. Essas células elas são marcadas com o núcleo piquinótico, ou então chamado de retraído, citoplasma eosinofílico e perda da arquitetura celular. Essas alterações, elas além de comprometer o tecido nervoso, elas vão agravar ainda mais para síndromes neurológicas, os sinais que vão aparecer, como já foram falados, que são as convulsões, alterações comportamentais e afins. E ao lado a gente vai ter as imagens de lâminas histopatológicas que mostram essas alterações, que são comumente observadas em casos de sinomose canina. Bom, e na fotomicrografia cerebelar de um cão que foi diagnosticado com sinomose canina, é possível observar esses corpúsculos de inclusão, áreas de desmielinização e também manguitos perivasculares. Também há pontos de necrose, como observados na imagem ao lado. A sinomose canina é uma enfermidade infecciosa de grande relevância na clínica veterinária, por sua alta taxa de morbilidade e mortalidade, especialmente em cães não vacinados. A principal lesão característica da doença é a encefalite, com desmielinização que compromete gravemente o sistema nervoso central e está diretamente relacionada aos sinais neurológicos, como ataxia, mioclonias, convulsões e paralisias. Essas manifestações indicam um estágio avançado da doença e estão associadas a um prognóstico reservado ou até desfavorável, visto que muitas vezes não é recuperação completa, mesmo com suporte terapêutico. A presença dessas alterações neurológicas reforça a importância do diagnóstico precoce e do diagnóstico diferencial com outras enfermidades, que também causam sintomas neurológicos como raiva, toxoplasmose, neosporose e intoxicações. A confirmação diagnóstica por meio de exames laboratoriais
e avaliação histopatológica é fundamental para a conduta clínica adequada e também para evitar a disseminação da doença. Portanto, compreender a patogenia da sinomose, especialmente suas lesões neurológicas, é essencial para o reconhecimento da gravidade da enfermidade. Além disso, a vacinação preventiva se destaca como a medida mais eficaz no controle e na redução da incidência da doença, sendo uma ferramenta indispensável na medicina veterinária preventiva.